Olá, bom dia! A criança por si só tem energia de sobra, mas algumas vão um pouco além. Não conseguem ficar quietas, fazem um monte de atividades ao mesmo tempo. Brincam, pulam, correm e para os pais fica a pergunta constante: será que ele é hiperativo? Melhorar, hein? Fazer o dever de casa mais parece uma novela. Vários capítulos cheios de emoção. Corrige, faz de novo. E mais uma vez, a calma chega ao fim e terminar fica para depois. É só falar que está bom, pelo menos por hora. Acabou? Acabou. Uhul! A agitação não é só para a tarefa. Durante o jogo, ele não para. Pés inquietos, conversa o tempo inteiro. Peraí, bota aqui, pelo amor de Deus, bota aqui. O Lorenzo é assim o dia todo, diz a mãe. Eu costumo dizer que ele é ligado no 1500 da hora que acorda até a hora que dorme. Porque ele acorda fazendo barulho, cantando, gritando, pulando. E 11h30 da noite, antes de dormir, ele está do mesmo jeito. Acompanhar o pique é difícil. Na rotina dele, de repente, nem atrapalha pra ele, né? Porque isso pra ele é diversão. É o dia inteiro aquela alegria toda. A gente costuma dizer que é excesso de alegria, né? Mas eu acho que pra gente, pra mim, pra minha mãe, que me ajuda muito, pra gente é muito desgastante. Fernanda procurou ajuda nos livros. O Educar é um aprendizado diário. Todos os livros que lançam a gente sempre procura ler e a gente observa que a gente está fazendo tudo certinho. Que a gente está fazendo, impondo limites do jeito que as pessoas que entendem, né, ou pelo menos que a gente acha que entendem, elas citam nos livros, a gente procura fazer aquilo daquele jeito e não dá certo. Segundo ela, o Lorenzo é assim apenas em casa e os apelidos são inevitáveis. A gente apelidou ele carinhosamente aqui em casa de tsunami, chega derrubando tudo, chega fazendo maior arruaça, barulho. Mas e o Lorenzo? Você gosta de ficar parado ou você gosta de muita correria, agitação? Muita correria e agitação. E quando fica um pouquinho tranquilo, o que acontece com você? Eu fico doido, querendo fazer alguma coisa. Mas doido como? Não para quieto, a perna quer andar? Como é? Às vezes eu fico batendo perna com perna. Se eu tenho que ficar quieto, eu não aguento. Eu arranjo alguma coisa pra fazer. Fernanda percebeu que Lorenzo ficou mais inquieto depois de uma certa idade. Dos 3 anos pra frente, ele foi ficando bem pimenta mesmo. Ele não é de fazer coisa errada, assim, de mexer nas coisas, de quebrar as coisas, não é isso. É uma coisa mais ele com ele mesmo. Mas a mãe quer o melhor para o filho. Como dizem, né? Ser mãe é padecer no paraíso, então são desafios que a gente tem e que a gente não se cansa, né? Porque é filho. Então a gente não se cansa, a gente vai naquela luta ali todos os dias. E como identificar a hiperatividade? E mais, será que ela pode ter alguma ligação, por exemplo, com a depressão infantil? Eu converso agora com a psiquiatra infantil Marisa Mateus e também com a psicóloga Cláudia Dequique, que atua na área de educação. Eu vou começar com a história da Fernanda, né? E do Lorenzo, lindo e super ativo. Nesse caso específico, ela busca resultado, ela busca uma solução. Ele é hiperativo? Dá para a gente poder diagnosticar assim, Marisa? Pela reportagem, mostrou ser uma criança bem ativa, que é alegre. normal das crianças serem ativas. E ela deu um detalhe muito interessante. Ele é assim só em casa, que já difere do transtorno de hiperatividade, porque geralmente tem um prejuízo em 2 ou mais ambientes. Então, como é que é na escola? Ele também é desse jeito, não consegue participar das aulas, não consegue prestar atenção, ou é só em casa, que é videogame, que toda criança gosta, né? Lá na reportagem ele estava copiando, fazendo a tarefa, e é uma tarefa que para a criança é chata, ele quer brincar. Aí terminou a tarefa, ele foi correndo brincar. Né? Então, acho assim, tem poucos dados para fechar o diagnóstico, mas geralmente tem um prejuízo em mais de 2 ambientes. E no caso ali, ela disse que ele é ligado em 1500, né, Cláudia? Como é que ela pode agir nesse caso, já que ela procurou tanta ajuda? Então, eu acho muito importante, em qualquer avaliação, né, que envolve um ser humano, você contextualizar, situar esse ser humano na onde ele vive, no ambiente onde ele está. E esse ambiente é interacional. Existem outras pessoas, outros fatores em interação. Então, eu quero saber a quantas está ligada também a mãe.
Porque de repente ela está vendo um dia cansado, né, estressante, ela quer sossego, a criança está cheia de amor para dar, quer aproveitar ao máximo os pais, né? E outra coisa, observe que até a própria reportagem escolhe uma situação ligada à escola, ao acadêmico, à tarefa, né? Essa tarefa de fim de tarde, começo de dia, nem sempre é fácil. A mãe está cansada, não raro a mulher tem uma jornada dupla, ela precisa botar a roupa na máquina para lavar, esquentar o jantar, e anda rápido, meninos, vamos fazer isso. Por outro lado, tem toda a questão da escola, né, do atendimento educacional atual, que você tem vários estudos mostrando como que esse atendimento às vezes está em descompasso com os estímulos que a gente vive fora da escola, né? E, como a Marisa falou, ele estava louco para terminar, por quê? Porque ele sabia que tinha videogame. Vamos para o videogame. Qual que é a temática do videogame? Guerra, luta, papá. Então é mais do que natural que uma criança da idade dele esteja de pé, participando, inclusive, do videogame. Seria estranho ele jogando videogame quietinho assim, né? Então, não querendo brincar. Então, eu concordo com a Marisa e acho que é isso. Tem criança ativa, tem criança agitada e tem criança hiperativa. Nós precisamos diferenciar essas três coisas. Eu vou justamente puxar por essa conclusão sua a pergunta da Beth de Araguari, que quer saber quais são os fatores que contribuem para que uma criança seja ou torne-se hiperativa. E qual idade que a gente pode perceber isso? Ela tem um neto de 1 aninho de idade, ela fala que ele não para de jeito nenhum, não para nem um minuto. Né? Uma criança super ativa ali. Como a gente pode, quais são os fatores, né, que levam essa criança a ser hiperativa? Você tem uma hereditariedade, né? E a criança tem que ter sintomas persistentes por um período de tempo, de uma hiperatividade, um déficit de atenção, não precisa ter só um ou só outro, pode ter combinado, e uma impulsividade, né? E levando a um prejuízo em mais de 2 ambientes. Então, na escola, em casa, na casa da avó, algum ambiente social que a criança vai frequentar, né? Agora, o que leva o fator, geralmente a criança está hiperativa, não em decorrência do transtorno de hiperatividade. Ela está agitada por algum problema familiar que a criança está reagindo, alguma situação desagradável, algum trauma que essa criança passou. Então, eu não acho certo diagnosticar toda criança agitada como hiperativa, com transtorno de hiperatividade. A gente tem que ponderar isso. Você falou na questão do prejuízo. Esse prejuízo seria a criança ser agressiva, tanto dentro de casa, desenvolver essa agressividade? Pode desenvolver um comportamento mais irritadiço, agressivo, impulsivo, um baixo rendimento na escola. Né, alteração do sono, né? São esses prejuízos que os pais podem ficar atentos, os pais e toda a família. Agitação, aquela sensação de que está 1500, né, como falou, ou distraído demais, perda de objetos, com frequência perde, começa a fazer uma tarefa e não conclui, muda de uma tarefa para outra e não consegue concluir. Né, são características. Por falar em escola, Cláudia, eu recebi um e-mail da Jaqueline, do bairro Santa Luzia. Ela tem um filho de 8 anos, eu até resumi um pouquinho da história aqui para vocês antes da gente começar o programa. Enfim, ele tira nota alta, sempre tirou nota alta na escola, não tem dificuldade para aprender, memoriza muito bem as coisas. E ela destaca aqui que sempre recebeu reclamação das professoras desde a 1ª série. Mas não pelo fato da agressividade, e sim pelo excesso de conversa e inquietação. Na 2ª série, uma professora trabalhou bem com ele, segundo ela, né, dava atividades para ele não ficar desocupado, quando ele se cansava pedia para ele ir à biblioteca, e etc. Essa professora foi substituída e a outra, segundo ela, não conseguiu levar no mesmo ritmo. Esse menino caiu de conceito A para conceito B. Agora, na 3ª série, ele também passa pela mesma situação com a professora. Já fizeram reclamação e até pediram a ela para tirar a criança da escola e levar para uma escola particular, alegando mais estrutura. Então, ela quer saber como ela pode recorrer num caso assim, quando a escola deixa claro que não vai dar conta da criança de jeito nenhum, em vez de desenvolver um trabalho específico. E outra, é certo dar conceito B a uma criança muito inteligente que tira notas altas só por causa desse comportamento que elas não conseguem lidar? Então, você tocou pontos nevrálgicos, né, hoje na educação. A questão da avaliação, a estrutura escolar, o processo de inclusão social escolar, que é um direito de todo cidadão. E eu não vejo por que haveria diferença entre uma escola da rede privada, particular, e da rede pública, em termos do direito que o cidadão tem de acesso a essa instituição e da qualidade que ele deve exigir.
Bom, agora vamos voltar um pouquinho para a questão da hiperatividade. Eu acho que é importante que a criança ela seja avaliada de uma forma completa. A equipe multidisciplinar é muito bem-vinda. Quando é a questão da escola, com o profissional ligado à escola, no caso o psicólogo escolar, que vai ter esse olhar onde ele vai relacionar todos esses fatores que estão ali interferindo. Um indício que essa criança não tem uma patologia chamada hiperatividade é o fato de que com uma pessoa, com outra, em alguma circunstância, ele muda. Né? Seria até muito cômodo que a gente tivesse, identificasse, olha, existe uma patologia, vamos medicar, vamos interferir, mas infelizmente, a maioria dos casos não se trata disso. São casos muito mais complexos que envolvem o vínculo com a professora, o conteúdo pedagógico está sendo dado, a estrutura. Uma sala de 32 alunos, apertada, insalubre, calorenta, é claro que vai levar uma criança de 7, 8 anos a ser dispersa. Um intervalo entre 1 e 3 horas da tarde, que muitas vezes é a demanda da criança ficar naquele ambiente, uma criança de 7, 8 anos não dá conta. Aliás, a gente não dá conta. Sim. Quem fica numa sala de aula durante 2 horas quieta, copiando muitas vezes uma tarefa longa da lousa, então a gente mesmo não dá conta, porque uma criança deveria dar. Por isso que eu acho importante, né, a mãe, o educador, entender um pouco da fase do desenvolvimento infantil daquela criança, para poder saber o que é próprio da criança, como uma criança de 1 ano. Uma criança de 1 ano tem que mexer em tudo, não dá para ficar parada. Né? É a base do desenvolvimento cognitivo afetivo dela. Daqui a pouquinho eu volto para a gente poder falar sobre como os professores podem então lidar melhor com essas crianças.